Se eu precisasse reverter minha inflamação em 30 dias, adotar uma dieta anti-inflamatória seria só o começo, pois não basta consumir salmão selvagem e cúrcuma. Mas se não seguir os próximos 3 passos na ordem certa, seu corpo continuará preso em um estado constante de exaustão e dores nas articulações. Eu sou o Dr. David Jockers, médico de medicina natural. Usei esse protocolo de 30 dias para ajudar pacientes cronicamente inflamados por mais de uma década a recuperarem suas vidas. Veja, o seu corpo na verdade tem um sistema de limpeza interno projetado especificamente para eliminar os danos celulares que mantêm você doente. Esse sistema só é ativado por uma condição muito específica que a maioria das pessoas nunca permite. E neste vídeo vou mostrar exatamente como eu ativaria essa condição para reverter a inflamação em 30 dias, combinando a dieta certa com a sequência exata para reativar esse sistema de limpeza de forma definitiva. Então, vamos falar sobre a primeira parte. Para saber o que bloqueia isso, é preciso entender o que ocorre no seu intestino em cada refeição. Veja, o revestimento do seu intestino tem apenas uma célula de espessura, uma única camada de células separando tudo que está dentro do seu intestino do seu sangue. Mantendo essas células unidas estão pequenas estruturas chamadas junções apertadas. Pense nelas como vedações em uma porta. Quando estão funcionando, nada passa por elas que não deveria passar. Quando se rompem, uma toxina chamada lipopolissacarídeos, LPS, vaza para o sangue, ativando o sistema imunológico de forma contínua, também conhecida como endotoxina. E antes de eu explicar o que ela faz, quero te dar um contexto que faz todo o resto fazer sentido. Cerca de 70% do seu sistema imunológico está no intestino, no tecido linfóide associado ao órgão, mostrando que ele vai além da digestão dos alimentos. É o centro da resposta imunológica. Quando as junções se rompem e o LPS atravessa a parede celular, ele não entra em um sistema passivo. Ele entra direto no quartel-general do sistema imunológico e o corpo reage como a uma invasão. Ele libera TNF-alfa, libera interleucina 6, libera interleucina 1-beta. Essas são as citocinas inflamatórias que seu médico mede quando algo está errado. Os mesmos sinais que causam sua fadiga, dor nas articulações, confusão mental, aquele peso teimoso que não vai embora, não importa o que você faça. A literatura médica tem um nome para essa condição. Isso é chamado de endotoxemia metabólica, que significa toxinas do intestino vazando para o sangue e causando inflamação constante. E não é raro. Isso está acontecendo silenciosamente em uma parcela significativa das pessoas que seguem uma dieta moderna neste exato momento, sem que nenhuma delas saiba disso. E foi aqui que a pesquisa me deixou chocado quando a analisei pela primeira vez. Um estudo clínico controlado descobriu que uma única refeição rica em gordura aumentou os níveis de LPS na corrente sanguínea dentro de 1 a 5 horas após comer, apenas por causa de uma refeição. E 4 semanas em uma dieta ao estilo ocidental produzem um aumento de 71% no LPS circulante. São apenas 4 semanas. O número importa porque significa que não é um processo lento que leva décadas. Isso é impulsionado diariamente pelo que ocorre na parede intestinal a cada refeição e pico, impactando ainda mais as junções apertadas. O que faz as junções apertadas se romperem? Carboidratos refinados são grandes causadores. Pesquisas indicam que picos de açúcar no sangue danificam proteínas das junções apertadas, ampliando as lacunas na parede a cada aumento de glicose. O álcool pode aumentar rapidamente a permeabilidade intestinal, assim como óleos de sementes processados, estresse crônico e sono ruim. Para muitos, esses fatores ocorrem juntos, sendo esse um dos principais motivos da aceleração do envelhecimento pela inflamação crônica. O corpo usa tanta energia mantendo o sistema imunológico alerta que quase não resta nada para reparar-se. Esse alarme causa inflamação e acelera o envelhecimento. Agora, aqui está a parte que eu quero que você preste atenção, porque essa é a que muda todo o cenário. Pesquisadores encontraram LPS dentro das placas ateroscleróticas. A toxina que vaza do intestino também aparece no tecido dos vasos sanguíneos do coração. Esta pesquisa, revisada por pares, replicada em várias populações, liga a permeabilidade intestinal crônica à doença cardiovascular, algo ignorado na conversa comum sobre gordura saturada.
Compartilho isso não para alarmar, mas para mostrar até onde esse problema vai quando a origem não é tratada. Esse é o problema principal de todo o protocolo anti-inflamatório padrão. Dietas reduzem o combustível, óleo de peixe e cúrcuma diminuem o sinal. Todas têm seu valor. Eu recomendo muitas delas, mas nenhuma fecha a brecha. E enquanto essa brecha estiver aberta, a inflamação nunca para. Um fogo alimentado por uma ferida aberta ainda é um fogo, não importa o quão limpo seja o combustível. É por isso que eu tenho pacientes que chegam à minha clínica tendo feito tudo certo por anos. Eles seguem uma alimentação limpa, tomam suplementos de qualidade, mas continuam inflamados e exaustos, com proteína C reativa elevada, sinal de inflamação aguda ou crônica. Veja, o alarme do sistema imunológico não está sendo acionado pelo que está no prato deles. Está sendo acionado pelo que está vazando através de uma parede que nunca foi reparada. E isso é verdade tanto para quem se alimenta bem há anos, quanto para quem não se alimenta. Tanto faz se você toma 10 suplementos por dia ou nenhum. A parede está cumprindo sua função ou não está. E se não estiver, o alarme continua ligado. A boa notícia é que a parede pode se curar. As junções apertadas podem selar o vazamento de LPS, mas a parede intestinal não se cura enquanto o corpo mantém o processo inflamatório que a danificou. E é aí que o protocolo padrão erra completamente na sequência. Aliás, se você está se perguntando se a sua parede intestinal já está se rompendo e vazando toxinas inflamatórias para encher sua corrente sanguínea, eu preparei um guia gratuito explicando as 7 causas principais da inflamação crônica, incluindo o que estamos falando aqui sobre a permeabilidade intestinal. Você pode acessar isso usando o link ou o código QR abaixo. Agora, o motivo pelo qual o intestino não consegue se curar neste momento, mesmo quando você está fazendo tudo certo, é porque existe um segundo sistema impulsionando isso que a maioria dos protocolos nunca aborda. Deixe-me mostrar o que é isso. Veja, a parede do intestino quer se curar. Isso não é uma frase motivacional, é biologia. As células da parede intestinal se renovam totalmente em 3 a 5 dias, sendo uma das maiores taxas de regeneração do corpo. Então, por que não se curam totalmente? O corpo não consegue reparar uma estrutura enquanto a inflamação que a danificou persiste. Não se reconstrói uma parede enquanto ela ainda está pegando fogo. O fogo segue queimando, já que os resíduos celulares que o alimentam nunca são eliminados. Esses resíduos têm um nome específico na literatura científica. Nós os chamamos de células senescentes. Essas são células velhas, danificadas e disfuncionais que pararam de funcionar, mas se recusam a morrer. E em vez disso, elas ficam ali constantemente liberando inflamação para o tecido ao redor. Pesquisas em revistas renomadas de envelhecimento apontaram as células senescentes como grandes causadoras da inflamação crônica de baixo grau, acelerando doenças e o envelhecimento. E aqui está o que torna tão difícil lidar com elas usando um protocolo padrão. Você não consegue superá-las apenas com suplementos. Você não consegue superá-las apenas com alimentação, porque o problema não é o que você está colocando para dentro. Os resíduos celulares danificados nunca foram eliminados, mas seu corpo já tem um sistema feito para isso. Ele identifica as células danificadas e disfuncionais, as decompõe, retira os componentes úteis e os recicla. Ele elimina resíduos que mantêm a inflamação e permite que novas células saudáveis assumam o controle. Esse sistema chama-se autofagia. Pense nisso como a equipe interna de limpeza do corpo, eliminando células danificadas que mantêm a inflamação ativa. Em 2016, o Prêmio Nobel de Medicina foi concedido pela descoberta de exatamente como isso funciona. Esse é o maior reconhecimento na ciência, então vale a pena prestar atenção. A autofagia não só reduz a inflamação, mas também elimina os danos celulares que a provocam, algo que nenhum suplemento anti-inflamatório faz. Ela trata a fonte do sinal, não apenas o sinal em si. Mas aqui está a parte crucial que a maioria das pessoas nunca ouve. A autofagia só é ativada sob uma condição específica. A insulina precisa cair o suficiente para sinalizar ao corpo que ele está em estado de jejum. Quando você se alimenta, a insulina aumenta e a autofagia é interrompida. Então o sistema de limpeza só atua entre as refeições. E para a maioria das pessoas, que comem 3 refeições por dia, com lanches entre elas, essas janelas simplesmente não existem. O sistema de limpeza fica praticamente inativo diariamente, enquanto resíduos celulares se acumulam e a inflamação persiste.
Quero que você pense no que isso significa na prática. Toda vez que você pega um lanche entre as refeições, você não está apenas adicionando calorias. Você está impedindo que seu corpo limpe os danos que causam inflamação. Quando a janela de alimentação vai da manhã à noite sem pausa, o sistema de limpeza para. Pesquisas indicam que a autofagia aumenta significativamente após cerca de 16 horas de jejum. Eu costumo jejuar por 18 horas, quase todos os dias, nas estações apropriadas, parando de comer até às 19 horas ou 20 horas. No mais tardar, e quebro meu jejum por volta de 13h14 da tarde do dia seguinte. Faço isso há anos e considero uma das ações mais eficazes para controlar meus marcadores inflamatórios. Testei em mim mesmo e medi a diferença. Agora, uma vez que a autofagia está ocorrendo tempo suficiente para começar a limpar os detritos celulares, a parede intestinal finalmente tem as condições necessárias para se reparar. Mas a reparação exige matéria-prima, e as células que revestem sua parede intestinal funcionam quase totalmente com um único aminoácido chamado L-glutamina. Quando a glutamina se esgota, essas células não conseguem se reconstruir. As junções apertadas permanecem abertas e o LPS continua vazando. Em outras palavras, o alarme continua disparando. Não importa quão limpa seja sua dieta ou quanto jejue, se a parede intestinal não recebe o combustível certo para se selar. Esse é o elemento que completa tudo. A autofagia limpa os danos por dentro. O reparo direcionado da parede intestinal fecha a fonte do vazamento contínuo. Ao sequenciar essas duas coisas na base alimentar adequada e controlar o cortisol para acalmar os sistemas de resposta ao estresse, você obtém um sistema completo. Esse sistema é o que sustenta os próximos 30 dias. A primeira semana remove os fatores que estão ativamente destruindo a parede. A segunda semana ativa o sistema de limpeza para que o corpo finalmente possa eliminar os danos que vêm se acumulando. A terceira semana fornece à parede intestinal as matérias-primas específicas de que ela precisa para se reconstruir fisicamente. A quarta semana aborda o único fator que pode minar todo o processo se for ignorado. Vou mostrar como cada semana funciona na prática. Então, vamos falar do protocolo de 30 dias. A primeira semana serve apenas para eliminar tudo que prejudica a parede intestinal. Não é só a dieta que importa. Você sabe que não é, pois não adianta reparar uma parede que segue sendo danificada. Por isso, os carboidratos refinados, não só o açúcar, são os primeiros a sair. Falo de alimentos como pão, macarrão, arroz, cereais, tudo que eleva bastante a glicose no sangue. Cada grande pico de glicose é um impacto direto na estrutura das junções firmes que você está tentando restaurar. Além disso, óleos vegetais processados saem, o álcool também sai. O que entra no lugar é o que eu chamo de base anti-inflamatória. Peixes gordurosos selvagens pelo menos 3 vezes por semana. Salmão, sardinha, cavala. Esses são suas principais fontes de EPA e DHA. Os ácidos graxos ômega 3, que são precursores de compostos chamados resolvinas e protectinas, que dizem ativamente ao seu sistema imunológico para parar a resposta inflamatória e começar o reparo. Isso importa mais do que muitos pensam por causa da proporção. Na dieta ocidental moderna, a relação ômega 6 e ômega 3 é cerca de 20:1. No passado, a proporção era de 4:1 para nossos ancestrais. Esse desequilíbrio de 20:1 mantém a cascata inflamatória praticamente sem oposição. Alterar essa proporção consumindo salmão selvagem ou sardinha é uma das formas mais rápidas de ajustar sua dieta. Também inicio a suplementação com óleo de peixe já na primeira semana. Eu procuro no mínimo 2 gramas de EPA e DHA combinados por dia. Então, meu prato na primeira semana fica assim: salmão selvagem, uma grande salada de folhas verdes com azeite de oliva, abacate e alguma forma de proteína animal limpa. Simples, repetitivo e feito para ajustar a proporção de ômega 6 para ômega 3 corretamente. Na segunda semana, isso se diferencia de abordagens anti-inflamatórias comuns. Você inicia o jejum. Se for iniciante, comece com 14 horas, jantando até 19 horas e comendo novamente às 9 horas. Em alguns dias, você amplia para 16 horas, quando a autofagia cresce significativamente e a limpeza celular se intensifica. Nada interrompe o jejum nesse período. Beba só água, café preto puro ou chá de ervas puro.
Se adicionar creme, adoçante ou algo calórico, a insulina sobe e a janela se fecha. Sempre digo aos pacientes com dificuldade no jejum inicial: os sintomas sentidos raramente são fome, mas sim falta de eletrólitos. Quando a insulina cai, sódio, magnésio e potássio são todos eliminados pelo corpo. Então esses níveis diminuem. Adicionar uma pitada de sal marinho de qualidade na água durante o jejum alivia fadiga e dores de cabeça em 1 ou 2 dias. Faço isso toda manhã. Na segunda semana, começo o protocolo matinal de reparo intestinal. 5 gramas de L-glutamina em pó na água ao acordar, antes de qualquer outra coisa. Isso vai diretamente para as células que revestem a parede intestinal como combustível antes de quebrar o jejum. A parede intestinal, literalmente, não pode se reconstruir sem isso. Na terceira semana, adiciono os compostos de reparo direcionados. Caldo de ossos 1 vez ao dia. Preparo uma panela por semana e tomo uma xícara no jantar toda noite. O caldo de ossos oferece colágeno, glicina e prolina, aminoácidos usados pela parede intestinal para reconstruir sua estrutura física. Esses nutrientes não estão disponíveis em quantidades significativas na maioria das dietas modernas. Os alimentos fermentados entram na terceira semana. Eu sempre mantenho chucrute na minha geladeira. Há anos mantenho o hábito de 2 colheres de sopa no jantar. Kimchi, kefir e kombucha são boas opções. Comece com pouco e aumente aos poucos. À medida que o microbioma muda, é comum haver uma reação de desintoxicação se você o sobrecarregar rápido demais. Agora, a fibra prebiótica alimenta as bactérias benéficas que produzem butirato, um dos principais compostos que mantém as junções estreitas seladas. Alho, cebola, alho poró, aspargos e bananas verdes são as fontes que eu mais recomendo. Também priorizo micronutrientes essenciais para a parede intestinal e o sistema imunológico nesta fase. O zinco é fundamental para a integridade das junções estreitas. A vitamina D regula proteínas que mantêm a parede intestinal selada. E compostos como vitamina C, N-acetilcisteína, quercetina e resveratrol ajudam a acalmar a resposta inflamatória e a apoiar a reparação. A quarta semana trata do que, se ignorado, afeta todo o resto, o cortisol. Pesquisas mostram que o estresse psicológico crônico aumenta a permeabilidade intestinal, pois o cortisol elevado danifica as junções apertadas que você passou 3 semanas reparando. A privação crônica de sono está ligada ao aumento das mesmas citocinas inflamatórias mencionadas neste vídeo. O mínimo são 7 horas de sono, o ideal são 8. Digo isso a todos os pacientes. Sem dormir, o protocolo não se completa. Caminhada em zona 2 por 30 minutos por dia é a principal ferramenta anti-inflamatória que recomendo nesta fase. Nesse ritmo, é possível conversar. Uma meta-análise com mais de 30 mil participantes mostrou que exercícios reduziram significativamente a proteína C reativa, interleucina 6 e fator de necrose tumoral alfa. E a zona 2 faz isso sem aumentar o cortisol, como o treino de alta intensidade faz. Então, depois do meu treino, eu termino com um banho matinal e finalizo com 60 segundos de água fria. Pesquisas sobre exposição frequente ao frio mostraram queda do cortisol ao longo do tempo e modulação de citocinas inflamatórias. É uma das formas mais eficazes que conheço de treinar o sistema nervoso para tolerar o estresse sem reagir. E 5 minutos de respiração com expiração prolongada antes de dormir, onde a expiração é mais longa que a inspiração, ativam diretamente o nervo vago e reduzem o cortisol. É fundamental fazer isso todas as noites. Após 4 semanas, algo mudou que nenhum suplemento ou mudança alimentar isolada teria alcançado. Os marcadores inflamatórios que seu médico avalia quando há algo errado, como proteína C reativa, interleucina 6 e fator de necrose tumoral alfa, refletem isso. Isso não é um plano de manutenção, mas um protocolo de reversão. A diferença é que, ao eliminar a origem, o corpo para de lutar contra si mesmo. Agora, vou responder as perguntas mais frequentes dos pacientes sobre esse protocolo. A principal é: já tentei jejuar antes e me senti mal. Isso significa que não é para mim? Quase sempre não. Quero falar diretamente sobre isso, pois sentir-se mal durante o jejum geralmente indica uma causa específica.
Você jejuou antes do seu corpo estar metabolicamente pronto. Após anos usando glicose como energia, o corpo praticamente adormece o mecanismo de queima de gordura. Ao prolongar o jejum pela primeira vez, o açúcar no sangue diminui, o cérebro entra em pânico e você sente confusão, irritação, dor de cabeça e fraqueza. Muitos acham que o jejum não funciona para eles. Isso significa que elas têm baixa flexibilidade metabólica. A solução é começar pela primeira semana. Remova carboidratos refinados por 7 a 10 dias antes de iniciar o jejum prolongado. Na segunda semana, a insulina já estará diminuindo. A queima de gordura aumenta e o jejum de 16 horas se torna uma extensão natural do que você já faz, sem causar choque ao organismo. Então comece com 12 horas, se 14 horas parecer demais. Aumente 1 hora a cada poucos dias. Seu corpo se adapta mais rápido do que imagina quando a base alimentar está definida. A segunda dúvida comum é: como saber se o protocolo está funcionando? Existem 2 formas de acompanhar: subjetiva, pelo que sente, e objetiva, com exames laboratoriais. Recomendo ambas. No aspecto subjetivo, meus pacientes geralmente notam primeiro a qualidade do sono. Nas primeiras 2 semanas, quando o açúcar no sangue está se estabilizando e o período de jejum está dando ao intestino um descanso adequado durante a noite, o sono tende a se aprofundar de forma perceptível. Esse costuma ser o primeiro sinal de mudança real. Depois, percebem a energia pela manhã. A inflamação crônica desregula o cortisol e eleva a sinalização imunológica à noite. Quando isso melhora, as pessoas deixam de acordar sentindo que não dormiram. O peso matinal, a rigidez nas articulações, a névoa mental e o inchaço digestivo tendem a melhorar entre a segunda e terceira semana, conforme a parede intestinal se fecha e os níveis de LPS caem. No lado laboratorial, eu recomendo fazer um exame basal de proteína C reativa antes de começar e repetir o teste no dia 30. Você deve procurar pela PCR de alta sensibilidade. É o marcador clínico mais útil para monitorar inflamação sistêmica, pois é barato, acessível e oferece um valor concreto para acompanhamento. Já vi pacientes com PCR acima de 3 mg por litro reduzirem para bem abaixo de 1 após seguir esse protocolo. Também avalio a insulina em jejum, que indica a fase de remoção, e verifico a homocisteína, refletindo inflamação e metilação. Esses 3 marcadores mostram claramente de onde a pessoa partiu e sua evolução. Agora, quero responder com cuidado a terceira pergunta, pois sei que muitos têm receio de fazê-la. Eu estou inflamado há anos. Será que já é tarde demais para a minha parede intestinal realmente se curar? A resposta é não, e digo isso não como um incentivo, mas como uma observação clínica. Já atendi pacientes com marcadores inflamatórios elevados por mais de uma década. Pacientes com doenças autoimunes, crônicas nas articulações e fadiga persistente sem melhora com tratamentos convencionais. E em quase todos os casos, quando tratamos diretamente a parede intestinal com a sequência correta, o corpo respondeu. O tempo que você esteve inflamado realmente afeta quanto tempo a fase de reparo vai levar. Quem tem 6 meses de PCR alto tende a ver resultados mais rápidos do que quem tem 10 anos, mas as condições para a cura sempre existem. Seu papel é parar de bloquear essas condições e fornecer o que elas precisam. Seu corpo não está quebrado, mas sobrecarregado. Dê as condições certas e ele fará o resto. E a última pergunta, que eu realmente adoro receber porque mostra que a pessoa fez o dever de casa, é a seguinte: o que acontece depois de 30 dias? Eu preciso fazer isso para sempre. Bem, o protocolo de 30 dias é um reinício, não uma sentença perpétua. O objetivo não é fazer você medir pó de glutamina e jejuar obsessivamente pelo resto da vida. O objetivo é reduzir marcadores inflamatórios, selar a parede intestinal e reativar a autofagia, mudando de forma permanente para um estado inflamatório mais baixo. Após 30 dias, a maioria dos meus pacientes entra no que chamo de ritmo de manutenção. A janela de jejum permanece, porque proporcionar ao seu corpo um jejum noturno significativo é uma das coisas mais protetoras que você pode fazer para a saúde celular a longo prazo. Mas a rigidez do protocolo diminui. A base da nossa alimentação passa a ter menos a ver com regras e mais com identidade. Após 30 dias, sem carboidratos refinados e óleos processados, a maioria não sente mais vontade deles. Os desejos mudam. O corpo se adaptou ao combustível limpo e sente a diferença.
Uso suplementos para reparar o intestino em ciclos, fazendo essa fase intencionalmente 2 a 3 vezes ao ano por 3 a 4 semanas. Fora desses períodos, costumo consumir diariamente caldo de ossos, alimentos fermentados e fibras prebióticas sem seguir um protocolo formal. A única coisa que eu vou dizer é o seguinte: se você voltar a consumir os fatores que danificaram a parede intestinal inicialmente, especialmente se consumir uma grande quantidade dessas coisas, o vazamento de LPS vai voltar. O protocolo pode ser repetido e funcionará sempre. O resultado mais duradouro ocorre quando esses 30 dias servem de base para uma mudança permanente, não só uma solução temporária. Então, se você quiser apoiar seu corpo durante essa fase de reparo, quando o intestino está se regenerando e o sistema imunológico está se recalibrando, tem um ótimo produto chamado Leaky Gut Support. Eu também tenho outro chamado ImmunoCharge. São exatamente as fórmulas que uso com meus pacientes. Esses 2 suplementos fornecem os nutrientes essenciais que seu corpo precisa nessa fase, sem que você precise juntar vários suplementos diferentes por conta própria. Você pode encontrá-lo na loja enderjokers.com. O link está na descrição abaixo. E se este vídeo trouxe algo valioso para você hoje, compartilhe com alguém da sua vida que tem lidado com fadiga, dores nas articulações ou névoa mental e não conseguiu descobrir o motivo. Talvez seja você, talvez seja alguém que você ama. Essa pessoa merece saber o que você sabe agora. E como sempre, seja abençoado.